E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme e hoje nós vamos comentar sobre o Inquieto, As Brasas de Sandor Márai. Bom, esse é um autor que eu realmente não conhecia, né? Foi o meu primeiro contato com o livro e essa daqui é uma das obras mais famosas dele, foi o primeiro livro publicado dele aqui no Brasil. E, como eu estava dizendo, é uma das mais famosas. Bom, Sandor Márai é um autor húngaro que nasceu em Kassa, que hoje é conhecido como Kasice. Não tô, provavelmente a pronúncia não está certa, né? Mas que fica na Eslováquia. Ele viveu lá até 1948, mais ou menos, quando ele se exilou por conta da implementação, né, da chegada do comunismo no continente europeu. E aí ele se mudou para os Estados Unidos. Antes disso ele tinha passado pela França, pela Itália, mas aí ele se fixou, né? A última residência dele foi nos Estados Unidos, onde ele cometeu um suicídio em 1979. E até um pouco curioso, né? A gente pensar se a gente analisar isso, porque ele se exilou da Europa por conta da chegada do comunismo e ele se suicidou pouquíssimo tempo antes do fim do comunismo no continente europeu, né? Então, uma pena para ele, né, no caso. Não vamos entrar no assunto de comunismo aqui porque eu não sou detentor de informações suficientes para poder falar sobre isso. E agora vamos para o livro, né? E o que temos aqui em As Brasas? Esse livro aqui, bem recentemente eu fiquei sabendo que ele ganhou uma popularidade, né? Muita gente bacana estava lendo, fazendo resenha, produzindo conteúdo. Eu confesso que não vi porque eu não sou uma pessoa que acompanha muitos canais. Infelizmente eu não conheço muitos canais literários. Conheço alguns perfis no Instagram, mas eu não uso mais o Instagram, como eu já havia falado para vocês. Não conheço muitos canais, mas os que eu conheço, eu sei que a Tatiana Feltrin iria fazer um vídeo sobre esse, mas ele acabou não sendo um dos mais votados, e eu vi depois que eu já tinha terminado a leitura, uma pena que ela não conseguiu ler, porque eu gostei bastante desse livro. Não é nem de longe um dos meus livros favoritos da vida, por algumas questões que eu posso até falar aqui. Eu acho que é um livro que demora a sair do mesmo lugar. É um livro que, quando a gente pensa que ele vai chegar em algum lugar, ele volta 2 passos para trás, ele não chega no lugar onde a gente quer, e ele não chega no lugar onde eu gostaria que ele chegasse até o final do livro. Ele realmente não chegou, mas foi suficiente, assim. Deu para entender o recado, mas não foi da maneira como eu gostaria. Mas isso daí é uma questão de gosto, não é mesmo? Então, tá tudo bem. Em As Brasas, nós temos 2 amigos de infância que eram inseparáveis na infância, eram realmente carne e unha. Em 1899, acabam se separando de uma maneira absurda, assim, super inesperada, super abrupta. Eles se separam e ficam 41 anos sem se ver, sem saber notícia um do outro, mas no fundo eles sabiam que ambos estavam vivos. Eles são Henrik e Konrad. Konrad é um amigo pobre, né, digamos assim, porque Henrik é filho de um militar muito importante, né, então ele tem uma condição financeira muito estável, e Henrik não, Henrik é filho de cidadãos, assim, de plebeus, né, mais comuns, digamos assim, e durante o livro eles vão tendo essa questão das posições sociais sempre conflitantes, né. Até tem uma passagem que diz que Konrad perdoa Henrik por ser rico e Henrik perdoa Konrad por ser pobre, né? Não é bem nessas palavras, mas é nesse o sentido. Então, assim, eles sempre vivem muito bem. Até o próprio pai deles, do pai de Henrik, sempre falou, olha, ele não é como a gente, ele é uma pessoa diferente, porque Henrik não, Konrad era muito mais ligado para as artes, ele tocava piano muito bem, e Henrik nunca foi dotado desses dons, dessa questão artística, nunca teve esse convívio muito grande, mas ambos acabam, depois de um tempo, né, na adolescência eles se juntam não é bem ao exército, né, mas à questão militar, e graças a Konrad, Henrik conhece a sua mulher, né, que é apresentada depois que a gente fica sabendo
que foi Conrad que apresentou a Henrik, a sua mulher, né, a Cristina, né, que é dita como uma mulher muito bonita, mas de uma origem também muito humilde, mas que encanta Henrik de uma maneira que ele precisa se casar com ela. E isso acontece, eles se casam, eles acabam não tendo filhos. Mas antes de prosseguir, tem uma outra personagem que é muito interessante, que é uma como se fosse uma ama de leite, né? Aquela pessoa que amamenta, que cuida de uma criança quando nasce. Que o nome dela, eu vou até dar uma lida aqui porque eu não me lembro muito bem. O nome dela é Nini. É como se fosse a pessoa que criou Henrik desde que ele nasceu. Então, assim, até fala no livro que ela foi o primeiro contato, né, dele depois que ele saiu daquela... Ela foi a primeira pessoa que teve contato com ele com aquele sangue impuro, né, digamos assim, né, da maternidade e tal, tudo mais. E eles desenvolvem um laço de relação muito legal que a gente vai observando durante o livro, inclusive no reencontro, né, porque esse livro é sobre o reencontro deles depois de 41 anos, sem se falar, porque aconteceu alguma coisa muito intensa na relação dos dois, que fez com que eles parassem de se falar por 41 anos sem ter notícia, sem nada. Teve realmente um acontecimento muito, muito grave. E o livro é sobre esse reencontro para poder acertar as contas do passado. E quando ele conta para essa ama dele, né, para Nimi, que o Conrad está na cidade, que ele gostaria de conhecer, ele gostaria de ter um jantar com ele, ela fala, olha, acho que não é uma boa ideia, você sabe o que aconteceu, você já conhece os fatos, e ele fala, não, conheço uma parte dos fatos, não conheço a outra, nem Cristina sabia de tudo, então gostaria de saber por ele, e ele insiste, e ele vai lá e organiza um jantar, e convida Conrad para jantar com ele para que eles pudessem acertar as contas. Mas aí vamos lá. Ambos eles, né, acabam se juntando ao exército militar, né, digamos assim, eles viram militares, mas Conrad, esses nomes estão me confundindo muito, mas Henrik acaba casando, né, com Cristina e vira como se fosse um triângulo amoroso, né, não existem cenas de relações afetivas entre os três, não pelo menos que a gente descubra, não é contado pra gente, mas vira sempre mas virou uma relação, um triângulo amoroso, né? Porque Conrad e Henrik, pelo menos a partir de Henrik para Conrad, era uma relação de amor de irmãos, inclusive até a gente entender, até chegar mais ou menos na metade do livro, para a gente entender qual é a questão principal a ser tratada, dá até uma impressão de que se trataria de um romance entre dois homens, porque as relações entre eles são muito afetivas, né? É um amor muito romântico, não é um amor assim tão banal de amizade, né, de irmãos, não é somente isso. É uma coisa muito intensa. A palavra traição é sempre mencionada. Então, dá a entender de que talvez tivesse acontecido algo nessa questão mais romântica entre os dois. Porém, isso não acontece. Já adianto logo para vocês. Esse não é um romance com cunho LGBT, que não é um romance que parece que foi vendido dessa maneira, mas não é. Inclusive, a pessoa que me recomendou a leitura, eu acredito que essa pessoa não tenha lido. Porque a pessoa me falou que seria um romance com uma pegada voltada para LGBTQ. E não tem nada disso no livro, já adianto logo para vocês, não tem nada, absolutamente nada. E juntam ao exército, ele casa, isso. E aí fica sempre nessa questão dos três. Os três estão sempre nos mesmos ambientes, os três sempre jantam juntos e tudo mais. Nada de suspeito, né? Até que um dia, durante uma caçada, acontece uma coisa muito perigosa, que eu não sei se eu deveria contar, eu acho que eu não vou contar. Não vou contar. E Conrad tem uma atitude um pouco suspeita, digamos assim, e volta para casa como se nada tivesse acontecido, e no dia seguinte ele desaparece. Ele some da cidade, ele some do país, e depois a gente fica sabendo que ele foi conhecer o mundo, né? Ele deu a volta, assim,
por muitos lugares no mundo e residiu por muito tempo nos trópicos. Essa questão dos trópicos que eu dei uma pesquisada e eu não soube muito bem achar uma resposta concreta sobre aonde, né, do mundo que isso seria... Estariam, né, dizendo, né, qual país, por exemplo, qual perto de onde, porque eu sei que existe mais de um trópico, né, então eu não sei perto da onde, não é explicado, só diz que é um lugar muito úmido, então eu acredito que seja mais pro lado de cá, né? Fala que é um lugar muito úmido, muito perigoso, propenso a ter doenças e vírus espalhados e tudo mais. Ele conta dessa maneira, mais ou menos. E aí, o curioso é, vamos a uma cena muito curiosa, que a gente vai relembrando flashes, né, do passado, conforme eles vão conversando. Uma noite antes dele fugir para os trópicos, Conrad viu Cristina lendo na mesa de jantar um livro de como se fosse um guia, né, uma história de como viver nos trópicos, né, de como o que trabalhar, onde morar, como sobreviver. Então aí vocês já estão ligando mais ou menos os pontos, porque eu comecei a ligar os pontos aí. No Conrad Forge, o Henrik, ele vai até lá, a casa dele, no subúrbio, um lugar que ele nunca tinha pisado, que o Conrad nunca permitiu que ele fosse até aquele lugar, por um motivo bem suspeito, né? Que a gente não vai falar sobre ele aqui agora. E aí ele vai lá e quem chega lá também, olhando tudo, mas olhando tudo de uma maneira como se estivesse se despedindo do local. Cristina. O Henrik até cita isso, né, na história, que ela estava olhando não como um olhar de curiosidade de quem conhece alguma coisa pela primeira vez, mas sim como um olhar de quem está olhando aquilo pela última vez, que não voltará mais àquele lugar. E ela solta uma frase assim bem simbólica, chamando Conrad de covarde. Então, assim, a gente já consegue já imaginar o que estava acontecendo por trás. Eis que, depois que Cristina volta, ela se isola completamente de Henrik e nunca mais vê ele até o momento de sua morte. Ela morre muito prematura e nunca mais viu Henrik, nunca mais viu Conrad. Ela morreu isolada no castelo. Só tem uma informação de que quando ela morreu, o nome que ela chamou foi de Henrik e não de Conrad. E a história dá um gelo, né? A história congela porque não tem mais acontecimentos relevantes para serem contados, a não ser que Henrique fique morando como se fosse numa parte subsidiária do castelo, que é mais na parte da floresta, né, mais isolada, e Cristina fica morando no castelo, né, mais imponente. Eis que chegamos ao momento atual. Conrad volta para a cidade, manda uma carta para Henrique, dizendo que gostaria de reencontrá-lo, e Henrique responde dizendo que iria organizar um jantar, que o cavalo iria buscá-lo no horário específico. E o jantar é exatamente isso, é um acerto de contas entre os dois. Muitas coisas vão ser ditas, na verdade parece até um monólogo, tá? O livro, porque só Henrique fala. Eu acho que Conrad, se juntar tudo que Conrad falou no livro, né, todas as falas, dá uma página, assim, e não é uma página frente e verso, é uma página só. Não tem, é praticamente um monólogo, só ele fala, só ele conta a história, ele tá sempre indagando, e em nenhum momento ele fala que ele tem raiva do que aconteceu, ele apenas gostaria de saber a verdade. Ele tinha a oportunidade de saber a verdade porque ele e Cristina, quando se casaram, ela pediu para ele que ele desse para ela um diário onde ali ela pudesse escrever todas as coisas que ela não teria coragem de falar para ele pessoalmente. Então ela escrevia no diário, ele iria lá e lia. Só que quando aquele cujo evento aconteceu, o diário sumiu. Só foi reencontrado muito tempo depois, lacrado, e ele não teve coragem de abrir. Inclusive ele oferece o diário a Conrad no jantar, pergunta para ele: você gostaria de ler para conhecer a verdade? E ele fala que não, que ele se recusa a falar. Então aí eu fiquei com muita raiva, porque eu achei que ele fosse abrir e ler. Não, ele joga na fogueira o diário, e aí o Conrad vai lá e fala pra ele: agora você não vai saber a verdade dela e você não vai saber a verdade da minha boca. Que raiva que eu fiquei, que raiva. Mas vamos lá. E aí eles conversam,
não é bem uma troca de, sabe, de espetadas, não é bem. Ele gostaria só de saber a verdade, ele faz perguntas, ele não recebe respostas, mas ele no fundo já sabia quais eram as respostas. Ele até fala que já sabe, ele só... Pra ele não faz mais sentido, porque ele já sabe que ele vai morrer, que ele não tem mais muito tempo de vida, e que o que ele precisava saber ele já sabia. Chama o tempo todo Conrad de covarde, mas os dois acabam sendo covardes, né? Os três acabam sendo covardes se a gente parar pra pensar um pouco, né? Porque era uma relação bem complicada, né? O que os três estavam fazendo ali. Eu acho que o mais prejudicado de tudo, no caso, foi o Henrique, que foi traído pelo amigo, foi traído pela mulher, foi traído por todo mundo, o cara só sofreu. Coitado. E aí o jantar termina sem maiores explicações. Não, a gente não consegue descobrir assim propriamente o que aconteceu lá naquele passado. A gente só tem suposições que acabam se tornando as únicas verdades presentes, né? E o livro acaba por aí. Mas tem um ponto que me interessou muito, foi a questão da traição. Principalmente na questão de relacionamentos. Eu gostei muito da maneira como foi abordado aqui. Porque tem uma passagem, eu vou ver até se eu encontro, porque eu fiz algumas marcações. Aqui, ó, vamos lá. Ele fala bem assim. Também, abre aspas, né? O que é fidelidade? E podemos impô-la à pessoa que amamos, mesmo que seja só por desejo de vê-la feliz? Também refleti muito sobre isso. Será que a fidelidade não é uma espécie de terrível egoísmo e vaidade, como são a maior parte das exigências humanas? Quando exigimos fidelidade, como podemos querer que a outra pessoa seja feliz? E se ela não consegue se sentir feliz na prisão da fidelidade e continuamos a mantê-la trancada, será que podemos dizer que a amamos? Eu achei isso genial. Não que eu esteja aqui romantizando traições, mas a questão da claridade, né, sobre o assunto, né, de como ele lidou bem, né, com essa questão durante anos. Ele poderia ter se tornado uma pessoa completamente amarga, terrível, mas ele sempre soube lidar e entender muito bem essa questão da suposta traição, né, que às vezes é algo muito mais carnal do que sentimental. Às vezes é uma questão de desejo e não uma questão de amor, de sentimentalismo envolvido. Achei isso genial. O livro tem umas sacadas muito boas, assim, o autor é muito inteligente e preciso dar créditos à tradução que é da Rosa Freire da Aguiar. Gente, essa tradução é incrível. Eu acho que deve ser muito difícil. Eu não tenho certeza se foi traduzido direto do húngaro, né? Mas se foi, eu imagino o quanto deve ser difícil fazer uma tradução, né, dessa língua, e a tradução é incrível. O livro, eu não li o original, obviamente, mas é um livro rebuscado, com um vocabulário muito fino, é um vocabulário muito elegante e não perdeu essa majestade, né, do livro com a tradução, porque a tradução poderia ter se tornado um pouco mais humilde. Não, é uma tradução pomposa. O livro, como eu disse, tem muitas sacadas boas. É um livro ótimo, mas não é um livro perfeito, porque é um livro que demora a engatar. Quando engata, ele volta, e quando ele vai de novo, ele faz muito dessa de tacar uma coisa que a gente acha que ele vai desenvolver, mas no caso ele acaba retrocedendo. Então, por essas e outras que ele não se tornou um livro perfeito para mim, mas estou ansioso para ler qualquer outra coisa desse autor. Inclusive, já comprei um livro que está aqui, que é o Veredito em Canudos, né? Não era exatamente o que eu gostaria de ler em seguida, mas os outros livros do autor estão muito esgotados aqui no Brasil. Companhia das Letras não faz uma reimpressão há muito tempo e eles estão por preços altíssimos nos sebos, então eu infelizmente vou ficar devendo um vídeo dele sobre um livro que eu gostaria de ler realmente por um bom tempo. E bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu recomendo a leitura. Espero que vocês tenham sentido interesse ao ouvir minhas palavras sobre o
sobre o livro. E se vocês gostaram, deixe um comentário aqui, por favor. Deixe um likezinho no vídeo, me ajuda. O comentário ajuda bastante também, tá? Que eu fiquei sabendo. E, gente, por favor, se inscrevam no meu canal, tá? Pra me ajudar a conquistar mais pessoas por aí, tá bom? E um beijo e até o próximo vídeo.